gente, continuando nossa resolução das específicas da segunda fase da FUVEST 2020, a gente está na segunda questão de física e ela fala sobre um gás ideal monatômico. Então, a gente olha essa primeira coisa que tem ali no enunciado e já vem na nossa cabeça a termodinâmica. Ele fala, então, que tem 1 mol desse gás ideal monoatômico e que esse 1 mol é resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T1 dividido por 3. E aí, o adiabaticamente, a gente já fica atento nessa expressão, né? Porque o que significa essa palavra? De maneira adiabática quer dizer sem trocar calor. Então, a quantidade de calor trocado nessa transformação é zero, nesse resfriamento, né? Então, ele diminuiu a temperatura sem tirar nem dar calor. E aí, ele quer saber, com base nessas informações, a letra A, se o gás sofreu expansão ou compressão ao final do processo. Justifique sua resposta, então precisa explicar. Aí, na letra B, ele quer saber o trabalho, e na letra C, a razão entre as pressões inicial e final. E aí, o Not e a Dot está sempre para ajudar, né? Então, caso a gente não lembrasse o que era diabático, ele deu a dica, ó, em um processo adiabático não há troca de calor com o ambiente. Aí ele também deu a fórmula da energia interna por mol, quer dizer, para 1 mol de gás ideal monoatômico, que é 3 meios, no caso seria 3 meios de nRT, mas como é para 1 mol, o N é 1, então fica só 3 meios de RT. E aí ele dá mais uma informação, que é, para um processo adiabático, tipo esse, dessa questão, ele dá uma relação de que P vezes V elevado a 5/3 é igual a constante. Então, a pressão vezes o volume elevado a 5/3 vai ter sempre o mesmo valor. Então, pressão inicial vezes o volume inicial elevado a 5/3 vai ter o mesmo valor que a pressão final vezes o volume final elevado a 5/3. Então, provavelmente a letra C a gente vai precisar disso, né, gente? Então, basicamente, a gente precisa da primeira formação na letra A, da segunda na letra B, da terceira na letra C. Mais ou menos essa é a ideia. Então, vamos começar pela letra A. A gente vai ter que lembrar lá do adiabaticamente, que ele já deu a dica no Not e a Dot, o calor é zero. Ele quer saber se aconteceu expansão ou compressão. Então, ele quer saber o que aconteceu com o volume. Expansão quer dizer que o volume aumentou, compressão quer dizer que o volume diminuiu. Como é que a gente vai saber o que aconteceu com o volume? Aumentar ou diminuir o volume tem a ver com o sinal do trabalho realizado ou recebido por esse gás. Então, se a gente descobrir o sinal do trabalho, a gente vai saber o que aconteceu com o volume. Se o trabalho for positivo, quer dizer que ele expandiu. Se o trabalho é negativo, quer dizer que ele foi comprimido. E como é que a gente vai descobrir o sinal do trabalho? A gente já sabe que a quantidade de calor é zero. E qual é a relação que fala pra gente? Qual é a relação entre trabalho, quantidade de calor e a terceira coisa? Energia interna. A variação da energia interna, na verdade. É a primeira lei da termodinâmica, né? Então, é isso que a gente precisa lembrar para começar. ΔU é igual a calor menos o trabalho. ΔU é a variação da energia interna. O calor, a gente já viu que é zero, então já podemos zerar essa parte, menos o trabalho. A variação da energia interna tem a ver com a variação da temperatura, porque a energia interna tem a ver com a agitação das moléculas, que tem a ver com a temperatura. Como a gente já sabe que ele foi resfriado, isso quer dizer que a temperatura inicial é maior do que a temperatura final. Isso quer dizer que a energia interna inicial é maior do que a energia interna final. E se a gente está falando de variação, a gente está falando de final menos inicial. Se a final é menor, o nosso ΔU vai dar menor do que zero também. E isso, o ΔU, é igual a menos o trabalho. Então, se a gente fizer toda essa relação que eu falei agora por escrito, né, porque a gente tem que justificar, então, nosso ΔU sendo negativo, a gente vai ter uma coisa negativa aqui do lado esquerdo da equação, e o trabalho a gente sabe que tem o sinal oposto, porque o ΔU é igual a menos o trabalho. Então, se o ΔU é negativo, o trabalho vai ser positivo. E sendo o trabalho positivo, a gente sabe que aconteceu uma expansão. O volume desse gás aumentou, só porque o trabalho é positivo. Então, essa é a justificativa da letra A e a resposta, né? Então, o gás sofreu uma expansão, já justificado com a primeira lei da termodinâmica. Aí a gente vai para a letra B. Encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos da constante universal dos gases ideais R e de T1. Então, ele basicamente agora quer que a gente calcule esse trabalho, que a gente já tem uma base aí, como a gente vai calcular, porque a gente já usou isso na letra A. Então, a gente vai usar essa equação da letra A, só que agora substituindo valores para calcular em termos de R e T1, quer dizer, no final da nossa resposta vai sobrar a letra R e a letra T1. Letra T1 fica estranho, né? Mas é isso. E a gente vai, então, no final ter esse como se fosse um valor, só que ainda com algumas letrinhas. Então, basicamente, o que a gente vai ter que usar?
a variação da energia interna, porque ela é igual a menos o trabalho. Então, a gente precisa da energia interna. E ele deu a fórmula para a energia interna. Ó, ele falou que a energia interna por mol, para 1 mol, que é o que a gente tem, de gás ideal monatômico, que é o que a gente tem, vale 3RT dividido por 2. Então, a gente vai fazer 3RT inicial dividido por 2, sendo a energia interna inicial, e depois 3RT final dividido por 2, que é a energia interna final. E a variação, final menos inicial. A final, então, 3 meios de RT final, e a inicial, 3 meios de RT inicial. O T final é T1 sobre 3. E o T inicial é só T1. Então, vamos substituir. Antes de substituir, eu coloquei em evidência o 3 meios de R, porque tinha nos dois. E aí, no parênteses, sobrou o T final menos T inicial. Então, vai ficar T final, T1 sobre 3, T inicial, só T1. T1 sobre 3 menos T1, para eu poder subtrair, eu preciso que eles tenham o mesmo denominador, que o primeiro é uma fração, né? Como é que eu faço para o T1 ter denominador 3? É tipo 1T1 sobre 1. É a mesma coisa que 3T1 sobre 3, né? 1 sobre 1 e 3 sobre 3 é a mesma coisa, é um inteiro. Então, eu posso colocar 3 sobre 3 ali para eu poder fazer a subtração. Então, vai ficar 1T1 menos 3T1, eu tinha 1 e tirei 3. Fiquei devendo 2. Então, vai ficar 3 sobre 2R, que estava fora do parênteses, eu vou só copiar. Dentro do parênteses vai ficar menos T1, menos 2T1, agora sim. E o de baixo vai continuar normal, que era o 3. Então, vai ficar menos 2T1 sobre 3, e aí, olha que legal. Tem 3 em cima com 3 embaixo, a gente pode cortar. Tem 2 em cima com 2 embaixo, está multiplicando, né? Então, a gente pode cortar. E aí, a conta que a gente tem que fazer é só R vezes menos T1, que dá menos R vezes T1. E essa é a variação da energia interna. Cuidado, ainda não é a resposta, a gente quer o trabalho. O trabalho era a energia interna com o sinal trocado. Lembra que delta era menos o trabalho? Então, o nosso trabalho vai ser a mesma coisa, usando a equação do item A, para a gente substituir. Eu já inverti o sinal, então ficou o trabalho igual a menos delta U, que é a mesma coisa que multiplicar a equação por menos 1, né? A mesma equação. Então, o nosso trabalho vai ser menos RT1, que vai dar mais RT1. E essa é a resposta da letra B. E agora só falta a letra C. Mas não cabe mais, né, gente? Como eu disse para vocês, a gente teria alguns probleminhas. Vocês teriam que montar mais ou menos essa resolução no rascunho para daí poder analisar direitinho o que vocês vão passar para o quadro. Lembrando que não pode passar só a resposta final, tem que passar pelo menos o mínimo do que você fez, né? Tipo, não precisa ter todos os passinhos, mas precisa ter pelo menos uma base de como você chegou naquela resposta, uma breve explicação do que você fez ali. E daí você vê, por exemplo, ó, nessa parte aqui eu colocaria esse primeiro passo, eu não colocaria esse segundo, eu já colocaria o terceiro direto, para caber, né? Porque a letra C vai ser grande, então aguardem aí a letra C. Aí eu já copiei a equaçãozinha do C aqui embaixo, porque ele quer a razão entre a pressão final e a pressão inicial, né? A gente já tinha falado que essa terceira parte a gente usar na letra C, que é a equação que ele deu no not a dot, né? P vezes V elevado a 5/3 vai ser igual a constante, então a situação inicial e a situação final vão ser iguais a essa mesma constante, então elas vão ser iguais. Mas isso não é suficiente para a gente resolver, porque a gente não pode deixar essa razão em termos de volumes, porque ele não falou nada de volumes ali no enunciado, né? Então a gente não pode deixar volume aí, a gente vai ter que fazer esse volume sumir de alguma maneira. Como? A gente sabe a equação dos gases ideais, e esse é um gás ideal. A equação dos gases ideais fala pra gente PV/nRT. Só que a gente tem 1 mol, então nosso N é 1. Então, a pressão vezes o volume vai ser igual a constante dos gases vezes o T. E a gente tem as temperaturas, né? A temperatura inicial era T1 e a temperatura final T1 sobre 3. Então, a gente pode trocar o nosso volume por R vezes T dividido pela pressão. Só que a gente vai trocar T inicial e pressão inicial para o volume inicial, que é o que está do lado esquerdo da equaçãozinha ali com o expoente estranho. E temperatura final e pressão final para o lado direito, que é o que está, de novo, com o expoente estranho ali, 5/3. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, basicamente, para localizar ali, organizar bonitinho a resolução no quadrinho, eu posso chamar essa equação de baixo de 2, e eu vou chamar aquela equação de cima de 1, e aí eu vou dizer assim, substituindo 2 em 1, quer dizer, eu vou substituir a equação de baixo na equação de cima, e aí a gente vai chegar em, tá vendo que bonito que vai ficar? Então, eu vou trocar no lugar do VI, RTI, que é T1, sobre PI, e no final, T1 sobre 3, aí o 3 eu já pus lá junto com o PF embaixo, porque se eu fizer o barrinho do barrinho, ele vai ficar lá junto com o PF. E agora, o nosso desafio é basicamente isolar PF sobre PI, que é o que a gente quer saber. E aí o resto vai cancelar de alguma maneira, porque ele não falou que precisava estar em função de ninguém. Então, vamos lá. O
que vai acontecer? Primeira coisa que eu fiz, tem muitos caminhos, tá, gente, de vocês fazerem isso, mas a primeira coisa que eu fiz foi separar a fração em parte de cima e parte de baixo, porque aí eu tiro esse PI elevado a 5/3 e vou juntar com o PI que estava sozinho daqui a pouco. Aí o R vezes T1 elevado a 5/3, eu vou ter dos dois lados e eu vou poder cortar. E aí lá no lado direito ainda sobrou 3 elevado a 5/3, que eu vou deixar ali quietinho por enquanto. Mas daqui a pouco a gente já vai trabalhar com ele. Como é que eu vou juntar o PI com o PI sobre 5/3? A gente poderia fazer a regra dos expoentes para divisão, pode ser, a base é a mesma, é PI, ou eu posso lembrar do que significa esse expoente fracionário. Vocês lembram o que significa o expoente fracionário? Expoente fracionário tem a ver com raiz. E aí a gente tem que lembrar que quem está embaixo da fração do expoente é quem está fora da raiz, e quem está em cima ainda continua dentro da raiz. Então, se fosse um x elevado a 5/3, a gente teria uma raiz de x elevado a quinta, só que essa raiz tem índice 3, que era o que estava embaixo na fração. Então, é uma raiz cúbica de x elevado a 5. É isso que significa aquele 5/3 no expoente. E aí, como é que eu faria para um PI sozinho ir para dentro da raiz cúbica junto com o PI elevado a 5? Então, se eu tenho, por exemplo, x elevado a 1 e eu quero fazer ele virar uma raiz cúbica, eu sei que 1 sobre 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Lembra que a gente fez parecido ali no começo? Então, isso daqui, o x sozinho, é a mesma coisa que uma raiz cúbica de um x ao cubo. Porque aí cortaria e ficaria o x sozinho, só que eu não quero cortar. Eu quero pôr ele para dentro da raiz. Então, o que eu vou fazer? O PI que estava sozinho lá em cima, eu vou transformar em PI ao cubo. E aí, isso vai estar dentro da raiz cúbica. E eu vou sair da frente. E aí o PI de baixo já foi para a raiz cúbica também, então o 3 de baixo virou raiz e o 5 continua lá. E a mesma coisa eu fiz do outro lado, inclusive com o 3, né? Ele tinha o 3 embaixo no expoente, então ele virou raiz. Aí o de cima eu coloquei elevado ao cubo para ir para dentro da raiz também. E por que eu coloquei todo mundo dentro da raiz? Porque daí eu posso elevar os dois lados ao cubo. Se fosse raiz quadrada, a gente elevaria ao quadrado, como é uma raiz cúbica, a gente eleva ao cubo. E corta a raiz. Aí vai sobrar só PI elevado ao cubo dividido por PI à quinta. Do lado de lá, PF ao cubo dividido por PF à quinta vezes 3 elevado à quinta. E aí já tá ficando um pouco mais bonito, né? Lembra, gente, que é PF sobre PI. Então, eu tenho PF embaixo do lado de lá, eu posso passar ele multiplicando para cá, ele vem para cima. E aí vai ficar PF sobre PI, só que tá todo mundo ao quadrado. E do lado de lá, 1 sobre 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 é a mesma coisa que 3 vezes 3 elevado a 4. Só separei eles para deixar um expoente par bonitinho ali. E aí não cabe mais, né, gente? Vocês estão vendo que não cabe mais. Então eu vou apagar tudo que eu fiz até agora para subir a nossa conta e aí continuar. Então eu tenho PF sobre PI, eles estavam os dois ao quadrado, então eu posso juntar os dois como um quadrado só e passar para o outro lado como raiz quadrada agora, porque eles estavam ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1, então em cima continua sendo 1. Embaixo eu consigo tirar a raiz de um número que tenha expoente par, por isso que eu separei o 3 elevado a 4. Então, ele sai como um 3 elevado a 2, que é 9, e sobra um 3 dentro da raiz. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 2, que é 1 sobre 9, vezes 1 sobre raiz de 3, mas a gente nunca deixa a raiz embaixo, lembram? Então, a gente vai fazer aquele processo para manipular e tirar a raiz ali de baixo, como é uma raiz quadrada. É só eu multiplicar embaixo por raiz de 3, que daí vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 sobe a raiz. Só que eu não posso simplesmente multiplicar por raiz de 3, né? Tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima também para continuar sendo o mesmo número. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E aí vai ficar 3 vezes 3 dentro da raiz, que é 9, raiz de 9 é 3. Então, vai sobrar 1 nono vezes raiz de 3 em cima, só multiplicar por 1 vai continuar a raiz de 3, sobre 3. E aí é só a gente multiplicar o 9 com o 3 lá embaixo, então PF sobre PI vai dar raiz de 3 sobre 27. E essa é a nossa resposta. Bonita. Se vocês quisessem aproximar a raiz de 3, também poderia, mas não precisa, a raiz de 3 é suficiente. Ele não é um valor exato, né? Então a gente não precisa colocar o resultado dele. Mas se vocês quisessem, era só colocar o igual com o tiozinho em cima, né? Que é aproximadamente. E daí vocês podiam botar um numerinho só. Só que aí tem que dividir ele por 27, né, gente? Quem que gosta de fazer essa conta? Então é isso. Aí vocês entenderam a dificuldade de colocar isso no quadrinho, né? Porque olha o tamanho dessa letra C. Então, vocês não precisariam colocar todos esses passinhos. Vocês poderiam colocar, tipo, o começo, uma parte do meio e o final que vocês chegaram ali, só para a pessoa que for corrigir saber que vocês fizeram o passo a passo ali no rascunho ou que você sabia fazer esse passo a passo de cabeça, né? Mas você tem que indicar a conta que você fez.
O resultado não pode ter surgido do além. A ideia dessa prova ser dissertativa é que você mostre o seu raciocínio. Se eles não quisessem ver o seu raciocínio e só quisessem ver a resposta, a prova não seria dissertativa, não é mesmo? Ela seria de múltipla escolha. E não é essa a ideia. Então, deixem bonitinho lá, o que couber no quadrinho vocês colocam, o que não couber, aí a gente dá uma resumida na resposta que a gente tem que colocar no quadrinho, porque o espaço é limitado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando, que daqui a pouco a gente volta com a terceira questão.